relatório me foi pedido que escrevesse sobre um tema nada pacífico, né? Sobre o corte etário. E que eu avaliasse, né, o porquê que é o corte etário, a razão do corte etário, especialmente a razão de toda a litigância envolvendo o corte etário, e avaliar se havia uma luz no fim do túnel, né? Qual a solução para esse impasse. Então é exatamente sobre isso que nós vamos conversar rapidamente, né? Eu dividi essa breve intervenção em 3 partes, né? Primeiro eu vou avaliar o que é o corte etário e sua razão, depois a batalha judicial envolvendo o corte etário e, finalmente, a solução para o impasse. Bom, o corte etário nada mais é do que um critério técnico-administrativo que determina uma data corte para a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental e na pré-escola. Ele foi estabelecido no âmbito nacional por 2 resoluções da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, são as resoluções 1 e 6 de 2010, que prevêem que, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, é necessário que a criança tenha 6 anos completos até 31 de março do ano em que ocorreu a matrícula. E, para o ingresso na pré-escola, é necessário que a criança tenha 4 anos completos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Além dessas resoluções no âmbito nacional, né, emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, existem outras resoluções de vários conselhos estaduais, das unidades da federação, e também leis estaduais que estabelecem datas de corte muitas vezes distintas. Esse é um outro problema à parte. Por quê, né, que existe o corte etário? O corte etário ele existe como um critério, como eu disse, técnico-operacional, dentro de uma estratégia para se operacionalizar a matrícula no ensino fundamental e na pré-escola, e também harmonizar os sistemas de ensino, em função de 2 principais mudanças legislativas que aconteceram nos últimos anos, né? A primeira delas, de ampliação do ensino fundamental obrigatório, que era de 8 anos e passou a ser de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade, não mais aos 7. E a segunda mudança, essa introduzida por uma emenda constitucional, que já foi mencionada anteriormente, em 2009, em que mudou a obrigatoriedade do ensino fundamental, ou seja, o dever do Estado, a obrigatoriedade do ensino fundamental, para a obrigatoriedade da educação básica, que abrange, então, uma faixa maior, né, alcançando as crianças de 4 anos até os adolescentes de 17 anos de idade. Essa primeira alteração legislativa, ela tinha como prazo de implementação 2010, e a segunda alteração legislativa como prazo de implementação o ano seguinte, né, 2016. Por que o corte etário, ou seja, por que a definição dessa data corte, né, gerou um problema de litigância tão intenso no nosso país? E gerou efetivamente um problema de litigância intenso, porque das 27 unidades da federação, nós temos, já foram 12, hoje são 8 unidades da federação onde essa resolução está suspensa por decisão judicial, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Há também aqui, especialmente com relação ao nosso estado, de São Paulo, uma ação civil pública, e todas essas decisões aqui que eu mencionei anteriormente de suspensão da resolução foram proferidas em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público. Com relação a São Paulo, houve uma ação civil pública proposta no município de Atibaia e que tem como efeito tornar essa resolução suspensa no município de Atibaia, em toda a rede estadual, pública e privada. Eu lembro que no município de Atibaia, a data corte não é a data corte prevista pelo Conselho Nacional de Educação, é 28 de fevereiro. Né? O município de São Paulo fica excepcionado, né, já que a decisão atinge o município de Atibaia, e aqui no município de São Paulo tem sido adotada a data corte de 31 de março. Esses outros estados que surgem destacados agora, eles tiveram decisões com a suspensão das resoluções
e posteriormente decisões judiciais que reformaram essas decisões anteriores. Então temos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por decisão do Tribunal Regional Federal, né, que atende aqueles estados, foi reformada a sentença de primeira instância, e mais recentemente, no final de dezembro do ano passado, uma decisão que atingiu o estado de Pernambuco, que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, muito embasada, e entendendo que os argumentos que são utilizados para justificar a ilegalidade dessas resoluções não são válidos. O que se questiona? Se questiona que essas resoluções elas impedem a acessibilidade à educação básica e se questiona que elas afrontam o princípio da igualdade, né? Foi discutido nessa decisão que a acessibilidade à educação básica ela não é atingida na medida em que aquelas crianças que não atingirem até 31 de março a idade para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental permanecerão na pré-escola. E, igualmente, aquelas crianças que não atingirem até 31 de março a idade para ingresso na pré-escola permanecerão na creche, ou seja, a educação continuará a ser gerida e dentro das especificidades daquela faixa etária, né, o que é mais importante. E, da mesma forma, não haveria uma violação ao princípio da igualdade, porque a regra é nacional, né? E aí nós temos uma questão muito importante que eu mencionei no início, com relação à compatibilidade entre as resoluções do Conselho Nacional e as emanadas pelos conselhos estaduais, porque muitas vezes elas prevêem datas diferenciadas. No estado de São Paulo, por exemplo, a data corte é junho, 30 de junho, né? E me parece, nós estávamos conversando aqui, antes do início com o doutor Cordão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que em fases de transição como essa, para acomodação e operacionalização das matrículas em virtude de alterações legislativas, compete ao Conselho Nacional de Educação editar essas normas, né? E se nós formos pensar até mesmo em termos de competências, né, usando como analogia a competência legislativa concorrente entre União, Estados e municípios, compete a União, né, sempre ditar normas gerais, né, de modo em que, na minha visão, esse é um tema em que as diretrizes do Conselho Nacional de Educação devem ser, de fato, seguidas. E outra questão que eu acho que talvez seja mais importante, além das razões jurídicas e operacionais para a existência do corte etário, existem razões de cunho psicológico, né? A psicologia do desenvolvimento entende, aí, há grandes teóricos já com entendimentos consolidados, que é aos 6, 7 anos que as crianças possuem uma maturidade mental para lidar com um conteúdo mais formalizado, como é o caso dos conteúdos do ensino fundamental, que tem uma lógica já sistematizada, diferente do ensino infantil, em que a lógica é permeada pela interação e pela ludicidade. Então existe uma razão também de fundo psicológico para que o corte etário tenha sido estabelecido daquela maneira, né? E é importante refletir a quem beneficia acelerar esse processo, porque em última análise, se considerarmos que as crianças que completarem 6 anos até 31 de dezembro possam ingressar e cursar o ensino fundamental, nós teremos crianças com 5 anos cursando o primeiro ano do ensino fundamental, né? A quem interessa esse processo de aceleração? Me fez refletir, além de estar refletindo a respeito dessa apresentação na data de hoje, uma matéria que eu li na semana passada a respeito de empresas que têm sido contratadas para fazer coaching. Coaching é um processo normalmente usado no meio corporativo, né, para que aspectos como liderança, confiança sejam estimulados. Empresas focadas em coaching de crianças de 2 a 8 anos. Né? E me chamou muito a atenção o nome dessas empresas. Uma delas chamava Fast Track Kids, ou seja, aceleração, e a outra Crescer Mais.
Será que com estratégias como essa nós não estaríamos criando uma meritocracia infantil, né? Transpondo do mundo dos adultos referências como competição e disputa para o mundo infantil? Então é algo que me fez pensar a análise de todo esse estudo envolvendo o corte etário. Vejam então que das 27 unidades da federação, apenas em 14 delas as resoluções do Conselho Nacional de Educação permanecem vigentes, sendo adotado, portanto, essa data corte de 31 de março. E, finalmente, né, qual a solução para o impasse? Né? Nós temos um país dividido, né, em que, em grande parte, ou em significativa parte, as resoluções não são cumpridas, né, e em outra parte são cumpridas. A quem caberá solucionar esse impasse? Caberá ao Supremo Tribunal Federal solucionar esse impasse por meio da análise de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um tipo de ação que avalia abstratamente a afronta a um preceito fundamental. Qual preceito fundamental seria esse? O acesso à educação, né, como nós conversamos, e o princípio da igualdade. Essa ação ela foi movida pela Procuradoria-Geral da República em 2013, objetivando a declaração da inconstitucionalidade dessas resoluções, que da minha fala já pude demonstrar que não entendo que são inconstitucionais, né? Aliás, são pautadas em estudos psicológicos e tem uma referência jurídica que a justifique. Fato é que, de lá para cá, no curso normal do processo, detalhe, foi pedido uma liminar para que de plano essas resoluções fossem suspensas, mas o ministro que relata essa ação, que é o ministro Luiz Fux, não concedeu, ouviu o Ministério Público, que justificou a razão, né, operacional e técnica do corte etário e também todo o embasamento por trás. Não foi uma data aleatória, ela foi discutida em audiências públicas. Foi ouvida a Advocacia Geral da União e foi ouvida a própria Procuradoria-Geral da República, que é o autor da ação. E o procurador, o Rodrigo Janot, opinou pela improcedência da ação, entendendo que não há aqui inconstitucionalidade, que o princípio da igualdade permanece respeitado na medida em que a resolução é nacional, né? E também as crianças não terão violação ao direito à educação porque permanecerão na etapa adequada para a sua faixa etária. Essa ação está no gabinete do ministro relator desde agosto do ano passado, esperando para ser julgada. Um último detalhe, né? A quem caberá julgar essa ação, como eu disse, ao STF, então a maioria dos 11 ministros terão que adotar uma posição. Temos já um posicionamento de 2007, não sabemos se ele vai ser mantido agora, do próprio Luiz Fux, que é o relator dessa ação, enquanto ele era ministro do Superior Tribunal de Justiça. E naquele precedente de 2007, o Teori Zavascki, que também agora, antes era ministro do STJ, agora ministro do STF, também teve a oportunidade de se manifestar. Nesse precedente, que analisava resoluções do Mato Grosso do Sul, o Luiz Fux entendeu que o corte etário era ilegal, né? E que, portanto, deveria ser permitido que crianças com 6 anos incompletos ingressassem no primeiro ano do ensino fundamental, desde que comprovado por um atestado psicológico, né, a sua capacidade. Esse julgamento foi unânime e dele participou também o Teori Zavascki, né? Resta saber se será mantido o mesmo entendimento. Então, o entendimento foi no sentido de que deveria ser assegurada a efetivação da matrícula, desde que atestada a capacidade da criança por uma equipe multidisciplinar composta por um professor da rede estadual, um professor da rede municipal e um psicólogo nomeado pelo juízo à custa do Estado, né? Então, essa foi a decisão. O Conselho Federal de Psicologia foi ouvido por ocasião de toda essa discussão judicial envolvendo o tema e manifestou muita preocupação com relação à submissão das crianças à avaliação, né? E lembramos que a LDB proíbe a classificação do ingresso no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, e no tocante ao ensino infantil,
também proíbe a avaliação para fins de promoção. Então, no sentido, foi mencionado pelo Conselho Federal de Psicologia que essas crianças não têm maturidade para lidar com o resultado e nem ser submetidas a avaliações. Então, resta saber como o STF julgará agora a questão.